Você vai ver aqui as imagens da reunião do G20 que chega ao seu segundo dia na cidade de Teresina. As delegações tendo acesso ao centro de convenções para as reuniões de negócio de entendimento em torno de uma missão, a de combater a fome, combater a pobreza no planeta. Parte dos debates começam aqui na cidade de Teresina, seguem para o Rio de Janeiro no encontro do G20 que acontece por lá. E eu vou trazer mais detalhes com a repórter Gorete Santos ao vivo, direto do local da reunião do G20. Gorete, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Hoje, de forma ainda mais restrita, essa reunião do G20. Ontem, na abertura, nós tivemos a possibilidade de fazermos alguns minutos de imagem, foi liberado isso para a imprensa. Depois, uma entrevista coletiva com o ministro Wellington Dias, já trazendo algumas informações sobre o que seria discutido durante esses 3 dias aqui no Centro de Convenções de Teresina. Hoje não. Hoje, realmente, um encontro fechado entre essas delegações que compõem o G20 Social. São 29 países representados, Joelson, aqui em Teresina, os 19 países que compõem, de fato, o G20, que são as maiores economias do mundo, além também da União Europeia e da União Africana. São esses que compõem, de fato, o G20, mas há também países convidados, além de organismos internacionais, a exemplo de várias agências ligadas à Organização das Nações Unidas e também bancos de desenvolvimento que financiam muitos desses programas sociais. Neste momento, ainda acontecem as negociações. Essa reunião começou pouco depois das 9 horas da manhã de hoje. Daqui a pouco vai haver uma pausa para a refeição. E aí, Joelson, esse é o momento também, não de descanso, na verdade, para esses representantes internacionais. Essas negociações, esses debates, eles acontecem durante todo o dia. Mesmo durante essas pausas, é o momento em que muitos desses organismos internacionais e também desses representantes de países podem, de repente, fazer discussões bilaterais ou discussões entre um grupo mais restrito a respeito dessa aliança global que deve ser formada de combate à fome e à pobreza, mas também, de repente, fazer algumas parcerias bilaterais. A exemplo do que aconteceu na tarde de ontem aqui entre o Brasil e o Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas. Foi feito um memorando para que o Brasil passe a fornecer alimentos da agricultura familiar para esse programa que atende famílias em todo o planeta. Para se ter uma ideia, nós temos ainda cerca de 735 milhões de pessoas passando fome em todo o mundo. Esse programa de distribuição de alimentos da ONU, ele atende aproximadamente 200 milhões. Parece muita gente, mas quando a gente faz esse comparativo, Joelson, mais de 500 milhões de pessoas, infelizmente, ainda ficam desassistidos. Então, essas negociações, elas começaram hoje, devem permanecer até amanhã. Lembrando que daqui de Teresina devem sair 3 documentos muito importantes. Essa é a grande expectativa, que sejam definidos os acordos finais a respeito da construção dessa aliança global. Quais que seriam esses documentos? Uma declaração firmando o compromisso desses países no combate à pobreza e à fome. Um segundo, que seriam os termos, ou seja, exatamente os critérios da forma como essa aliança deve acontecer e de que forma que se dá a participação de cada membro. E um último, que está sendo chamado de Fundação da Aliança, que traria esclarecimentos sobre as fontes que devem financiar as ações que devem ser implantadas em todo o planeta de combate à fome e à pobreza, Joelson. Vale lembrar que essa é a 3ª reunião da Força Tarefa para a Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza, mas, ao mesmo tempo, acontecem outras reuniões em outras cidades brasileiras. No total, são 16. Nesse momento, há encontro sendo realizado também em Recife, Pernambuco, só que com outra temática, porque são 3 eixos discutidos no G20 presidido pelo Brasil. Além do combate à fome e à pobreza, também o desenvolvimento sustentável e a governança global,
que seria justamente definir cooperação, né, entre todos esses países membros. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, uma entrevista também, Joyce, com o diretor do Programa Mundial de Alimentos da ONU, Daniel Balaban, falando inclusive sobre a importância do Brasil para o desenvolvimento, para servir de exemplo, né, para outros países que têm expertise no combate à fome e à pobreza, segundo Daniel Balaban. E olha só, vou trazer informações agora a respeito da reunião do G20, que acontece na cidade de Teresina, onde autoridades de pelo menos 20 países já estão participando desse encontro. Eu vou trazer informações ao vivo com a repórter Gorete Santos. As equipes de reportagem, inclusive Gorete, já foram orientadas a sair da parte interna do centro de convenções por questão de organização e segurança, né, Gorete? Isso, Joelson, porque na verdade, né, essa reunião ela é restrita. Os representantes, quase 200, ficam confinados aqui durante todo o período da reunião. Normalmente começa por volta de 9 horas da manhã e se encerra às 6 horas da tarde. Neste momento é pausa, inclusive, para o almoço, mas eles fazem as refeições aqui mesmo no centro de convenções. E aí a gente só tem acesso a determinados espaços na companhia da assessoria de comunicação aqui do G20, né? Então, nesse momento, a gente já foi orientada a se ausentar do centro de convenções, então estamos aqui na parte externa. Eu conversei há pouco, Joelson, com o diretor do Programa Mundial de Alimentos da ONU, Daniel Balaban. A gente já trazia algumas informações antes da nossa participação, né? Dele falando da importância do Brasil nesse contexto todo, porque o país tem expertise na elaboração de políticas públicas em relação ao combate à fome e à pobreza. Deu exemplos, inclusive, dos programas da agricultura familiar desenvolvidos também aqui no estado do Piauí, que atendem ao mesmo tempo esses produtores, evitando que eles saiam do campo, né, aumentando, gerando renda e, ao mesmo tempo, proporcionando alimentação saudável para crianças nas escolas e também para muitas famílias em situação de vulnerabilidade. Vale reforçar a importância dessa discussão no G20 deste ano, já que mais de 735 milhões de pessoas ainda passam fome no mundo. E esse foi um dos assuntos em discussão durante a entrevista que a gente fez com ele há pouco. Vamos ouvi-lo. No mundo nós ainda temos 735 milhões de pessoas que agora, nesse momento, não têm alimentos para si e para sua família. E aqui no Brasil também, devido a todos os processos políticos, econômicos que o Brasil teve no passado, o Brasil voltou a constar no famoso mapa da fome, com mais de 30 milhões de pessoas no Brasil nessa situação de insegurança alimentar e nutricional. Eu diria que tem solução para a fome, desde que haja interesse político, vontade política de resolver esse problema, seja no Brasil, seja no mundo. O Brasil, ele é um líder nessa questão de cooperação internacional. Nós trabalhamos muito para levar políticas públicas de sucesso brasileira. Muitas vezes a gente só ataca as políticas públicas, mas elas são extremamente importantes e muitas políticas públicas brasileiras têm sido exemplo para outros países do mundo. Então, vários países africanos, da Ásia, inclusive europeus, têm feito e criado políticas públicas baseadas nos exemplos brasileiros, como o Programa de Alimentação Escolar, como Bolsa Família, como Programa de Cisternas. Eu poderia mencionar vários outros que são exemplos de sucesso de políticas públicas. Olha, Joelson, em relação a isso, né, que é o diretor do Programa Mundial de Alimentos da ONU acabou de falar, inclusive ontem o ministro Wellington Dias, ele trazia um reforço a essa questão da insegurança alimentar aqui no Brasil, que no início de 2023, de fato, né, se contabilizou, infelizmente, aproximadamente 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar no país. Segundo o ministro Wellington Dias, ao final do ano, havia se reduzido em 2/3, né? Cerca de 24 milhões teriam saído dessa condição. Ainda assim, mais de 8 milhões de brasileiros ainda permanecem nessa situação. Por isso, essa necessidade urgente, né, de formar essa cooperação
não só no Brasil, mas essa cooperação mundial para resolver esse problema que assola todo o planeta. O diretor do Programa Mundial de Alimentos, Daniel Balaban, também falou a respeito da cooperação, da parceria que foi firmada ontem à tarde com o Brasil. A gente falava mais cedo que aqui também há esse momento, Joelson, dessa formação de parcerias bilaterais. E aí ontem à tarde o Brasil firmou mais uma, né, que deve, a partir de agora, enviar produtos da agricultura familiar para fomentar a distribuição de alimentos em todo o mundo. Daniel reforçou isso e também essa experiência brasileira e piauiense que tem dado certo para combater a fome e a pobreza. Esse acordo é um trabalho conjunto. Então, fazer com que o Programa Mundial de Alimentos da ONU trabalhe em conjunto com o governo brasileiro, com o Ministério do Desenvolvimento Social, fazendo com que políticas públicas que são desenvolvidas no Brasil sirvam de exemplo para outros países. E também fazendo com que os agricultores familiares do Brasil participem mais, produzindo alimentos que também serão comprados pelo Programa Mundial de Alimentos para outros países do mundo. Então, isso vai ser muito importante para a agricultura familiar brasileira, muito importante para a economia brasileira e muito importante para fazer com que o Brasil seja um disseminador de boas práticas para outros países do mundo. Imaginar, Joelson, que a gente tem alimentos em abundância em todo o planeta, né? As pesquisas da própria ONU confirmam isso também, que hoje o que é produzido em todo o mundo é suficiente para alimentar toda a população mundial, mas infelizmente a gente ainda tem milhões de brasileiros e de pessoas em todo o planeta passando fome. A gente coloca a distribuição do Programa Mundial, que atende muita gente, aproximadamente 200 milhões de pessoas, mas quando a gente olha o comparativo da quantidade que ainda precisa ser alimentada, isso só representa um terço, né? Mais de 500 milhão de pessoas ainda nessa situação de fome. Joelson. Muito obrigado, Gorete. Obrigado pelas informações, Gorete Santos. Parabéns aí pela cobertura de todos os fatos do G20, na medida das possibilidades. O evento é um evento, uma reunião de trabalho, de negócios entre os grupos, e aí é dado a nós acesso a algumas informações e a gente vai repassando para vocês. O importante é a gente ver que existe um trabalho, né, em torno da possibilidade de se encontrar soluções para a fome no planeta. E vamos juntos, trabalhando nesse sentido.